Bom dia, graça e paz, povo de Deus. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma palavra que se encontra em Mateus 11, 28. Amém? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu meditando nessa palavra e pensando a respeito de tudo que eu tenho vivido, de tudo que eu ultimamente estou vivendo, né? E eu creio que eu não sou a única. Eu creio que muitos de vocês estão vivendo também dias em que parece que você tenta resolver tudo e não consegue resolver nada. Parece que nada consegue ser colocado no lugar, parece que tá tudo fora do lugar, parece que tá tudo uma bagunça e você tenta resolver, você tenta fazer e nada é resolvido, nada é feito. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos resolver do nosso jeito e nós precisamos entender que existem coisas e existem situações que não é nós quem vamos conseguir resolver. Que é só o Senhor quem conseguirá resolver por nós. E aí, Deus me levou lá em Gênesis 2, onde Adão está atarefado, colocando nome em cada bicho. Cada bicho, ele ia lá e colocava o nome. E aí, ele notou que todos os bichos tinham uma fêmea. Todos os bichos tinham o macho e a fêmea. E ele não tinha uma companheira. E aí Deus fez Adão cair num sono profundo, onde Deus tirou dele uma costela e formou a mulher. Quando ele acordou, a mulher já estava feita. O que Deus estava querendo dizer para nós nesse momento? Onde ele fez com que Adão caísse num sono profundo. Ele descansou. O que Deus está querendo dizer? Descansa. Descansa que aquilo que você precisa, aquilo que você colocou no seu coração, que você quer, eu vou te dar. Porque antes de você notar que você precisava, eu já notei que você precisava. Aí Deus me levou também lá em Marcos 5, onde Jesus está passando pela cidade e Jairo se prostra aos seus pés pedindo socorro, pedindo ajuda porque sua filha está enferma. E Jesus decide ir até a casa de Jairo com Jairo. Porém, por conta da demora, a menina veio a falecer. Quando a menina veio a falecer, a notícia chegando em Jairo, Jesus ouviu. E Jesus fitou os olhos em Jairo e disse: não tenha medo, apenas creia. Não precisa fazer nada, você não precisa fazer nada. E isso é um problema que eu vou resolver. Você colocou na minha mão? Você pediu a minha ajuda? Então não se preocupe, eu vou resolver por você. E ele foi até a casa de Jairo e quando chegou lá, a menina estava morta. E então Jesus disse: a menina não está morta, ela apenas dorme. E ele ressuscitou a filha de Jairo. Ainda que parece que tá tudo perdido, ainda que parece que tá morto, ainda que pareça que não tem solução, para Jesus tem solução. Para Jesus não há o que não tenha solução. Entrega na mão do Senhor, pede ajuda para Ele e descansa, confia nele que Ele vai fazer. Se você precisa de uma provisão, eu tenho outro exemplo para você. A respeito de Lucas 5, onde fala que Pedro, na verdade ainda era Simão, depois que virou Pedro, né? Mas Pedro estava no mar pescando e pescou a noite inteira. Ficou ali tentando pescar a noite inteira e não conseguiu pegar um só peixe. Mas quando ele desistiu, que ele falou: agora vou embora, eu tô cansado, quero minha casa, quero descansar. Jesus viu Pedro saindo do mar, já dobrando as redes, e ele pediu o barco de Pedro emprestado. E Pedro emprestou o barco. Jesus pregou para aquele povo que estava na beira da praia. E creio eu que Pedro também ficou ali sentadinho, descansando e ouvindo as palavras do Senhor. E quando Pedro fez isso, ele ouviu a palavra do Senhor, ele ouviu o que o mestre estava dizendo. E então, quando terminou a pregação, Jesus disse: volte para o mar. Mas Pedro disse: mas Senhor, olha a hora, tipo, madrugada, que é horário de pescar, eu não pesquei nada, eu vou pescar agora. Vai. E Pedro disse: pela tua palavra eu vou. E então Pedro foi. E Pedro foi e fez aquilo que Jesus mandou. E ele pescou uma quantidade de peixes que ele nunca havia pescado na vida dele. O que Deus está querendo dizer para mim e para você: descansa.
Descansa, ouve a palavra do Senhor, ouve, medita na palavra do Senhor e vai descansando, vai deixando que Deus faça aquilo que tem que ser feito. Porque às vezes parece tá perdido e nem tá perdido, porque Jesus pode resolver. Aquilo que parece que você tentou e falou: não vou conseguir, eu já fiz tudo que eu podia fazer, não tem mais o que fazer, vou desistir. E aí Jesus vem e diz: entrega para mim. Entrega para mim. A ordem é minha. Vai lá, tenta de novo. E aí você vai segundo a ordem do Senhor e aí vai dar certo. É muito simples. Aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, nós precisamos apenas descansar, obedecer a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, meditar nela e descansar. Só precisamos descansar. Porque aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não podemos resolver, o Senhor pode fazer por nós. O nosso dever nesse momento é apenas descansar no Senhor, crer, ouvir as suas palavras e obedecer. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.